Fala aí, galera, que vai fazer o concurso do Banco do Nordeste. Vamos para mais uma aula. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Nos comentários eu tenho visto a galera aí falando: professor, aula muito boa, professor, parabéns, professor, posta mais aulas. Então vamos lá, né? Vamos terminar esse cronograma aqui de Geografia do Nordeste para você ter o melhor do aproveitamento, tá bom? Sobre esse concurso. E a partir daí que essas nossas aulas elas sejam aí incrementadas com outros conteúdos que vocês venham estar estudando, tanto na internet quanto também em outras plataformas, tá? O que eu pretendo fazer é apenas um auxílio para que você venha ter um conhecimento a mais e reforçar aquilo que você vem estudando durante todo esse período até a tua avaliação. Então veja essa nossa aula como um reforço, veja essa nossa aula como um up, um plus para o teu conhecimento. Eu agradeço demais você estar aqui, você escolher as nossas aulas para que você venha estar estudando geografia, tá? O canal Geografia 2.0 agradece demais a você que se inscreveu e que divulgou essas aulas nos grupos de WhatsApp, na sala de aula onde você está no presencial e a galera aí se inscrevendo e deixando o like aí. Eu acho bem legal isso, porque ajuda demais o canal. E a galera, você que está assistindo aí, não esquece também, tá? Se inscreve no canal aí, deixa o teu like, deixa o teu joinha aí, como ajuda no canal. E esse sininho que está aí embaixo aí, ó, ativa, que são as notificações, porque quando eu sair colocando outros vídeos, você recebe na íntegra, tá bom? Esse é o nosso antepenúltimo vídeo. Nós teremos aí mais dois vídeos, um retratando a questão das diferenças regionais do Nordeste para com o restante do Brasil e as diferenças internas. Iremos ter também aí as questões naturais. Iremos falar sobre o relevo, o clima, a hidrografia e a vegetação do território nordestino nos seus mínimos detalhes, tá? E eu quero passar para você passo a passo para que você entenda como é que os aspectos naturais eles terminam por se formar e se caracterizar no território brasileiro, tá bom? Vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Vamos embora. Na nossa aula de hoje, galera, nós vamos tratar dois assuntos importantes, tá? Nessa nossa aula, nós vamos ter alguns pontos demasiadamente importantes. Nós iremos tratar, em primeiro lugar, nós iremos tratar aqui as chamadas diferenças, vamos colocar, deixa eu ajeitar aqui, diferenças regionais. Nós iremos tratar esses dois termos. Vamos iniciar aí, pega o teu material, vamos fazer anotações e a partir daí temos o melhor, tá? As diferenças regionais, tá? Iremos tratar esses dois pontos. Quando nós falamos de diferenças regionais, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que essas diferenças, elas estão distribuídas dentre todas as regiões. Só que essas regiões, como o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, são regiões que apresentam caracterizações diferenciadas, isso dentre as mais variadas formas. Por exemplo, uma das principais características de diferenças regionais do território nordestino é a questão econômica, é a sua economia, tá bom? A economia a economia do território nordestino, que está diferenciada de todas as outras. Apresenta-se em uma grande proporção em alguns setores, mas, quando se trata de produtividade agropecuarista, torna-se totalmente deficitária por causa da falta de investimentos econômicos, investimentos tecnológicos, principalmente nas áreas do interior. Como nós falamos aqui, nós vamos retratar a questão do polígono das secas, que é um fenômeno que acontece em muitos estados do território nordestino e que termina por gerar uma série de transtornos na economia e no setor social do homem do campo. É o nosso segundo ponto, o setor social. O setor social nordestino ele é bem diferenciado porque ele vai apresentar características totalmente precárias. Dentre as 5 regiões, o território nordestino é, segundo o IBGE, o território que mais apresenta problemas sociais em todo o Brasil. Apresenta altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade, o índice de longevidade é menor,
a renda per capita também é menor. Logo, o território nordestino necessita de investimentos, necessita de um olhar mais apurado para que nós venhamos a entender quais são os principais pontos que estão em evidência para que nós venhamos tentar resolver. Dentre eles, nós temos também a questão cultural. A diferença cultural do território nordestino é bem diferenciado, porque foi aqui que nós tivemos um fator chamado colonização. E essa colonização terminou por gerar uma influência de, vamos dizer assim, de exploração muito forte, tanto do litoral até as bases do interior. E foi a partir da segunda metade do século XX que nós tivemos a expansão do território nordestino até as áreas do sudeste, aonde a construção das estradas, das ferrovias, no caso das rodovias também, nós temos aí a desconcentração industrial, a forma como a região sudeste desenvolveu a partir do processo migratório do norte e do nordeste. Nós chamamos disso do rural, é a pandemia migratória da população e o grande deslocamento da população nordestina para as áreas da região sul em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Então, são características que giram em torno das diferenças regionais. Isso daqui, pessoal, está relacionado ao território brasileiro, tá? Brasil. Só que lá no nosso conteúdo, nós não temos as diferenças regionais também. Nós temos as diferenças intra-regionais. Vamos colocar aqui, ó, diferenças intra-regionais. E aí, Tiago, se nós estamos tratando aqui de diferenças intra-regionais, por que você colocou no primeiro ponto economia, social e cultural? Olha só, relacionado ao Brasil. Porque quando nós entendemos essa questão da relação do Brasil com os demais, com as demais regiões do território brasileiro, nós conseguimos entender também por que o território nordestino, dentro da sua própria caracterização territorial, termina por apresentar também grandes proporções de diferenças. Pessoal, esses nomes aqui, eles podem vir também sendo tratados como esse termo aqui, ó, disparidades. Disparidades. Esse termo disparidades podem ser também entendidos em uma compreensão como divergências. Divergências. Tiago, esses termos eles podem ser tratados na nossa prova? Podem sim. Diferenças intrarregionais, disparidades intrarregionais, divergências intrarregionais. Todas elas são tidas como diferenças econômicas entre cada uma. E é a partir daí que essas diferenças elas se formam que nós temos um alto processo de problemas. Quando nós falamos de disparidades e divergências, entenda o seguinte, que essas disparidades e essas divergências, elas estão de acordo com as chamadas sub-regiões. Nós vimos aqui na nossa outra aula, você que não assistiu e caiu de paraquedas aqui no nosso conteúdo, eu coloquei duas aulas sobre o Banco do Nordeste, logo na introdução sobre o território nordestino, que fala exatamente sobre a diferença em sub-regiões. E é exatamente a partir desse ponto que nós vamos ter o nosso pico de estudo. Por quê? Porque nós vamos ter 4 sub-regiões. As sub-regiões nordestinas, elas são divididas de acordo com os estudos de cada uma dessas áreas aqui que nós estamos vendo acima. A questão econômica, social, cultural, e nós vamos tratar de cada uma delas. Pessoal, se nós fôssemos colocar em um ranking aqui as 4 regiões que mais apresentam problemas relacionados à questão social, à questão cultural, à questão política, nós teríamos um ranking. Vamos colocar em contrapartida aqui. Olha só, a zona da mata, a zona da mata é a sub-região mais desenvolvida do território nordestino. É ela que apresenta-se no litoral a maior proporção populacional, as maiores bases econômicas. É ela que vai ter em sua economia grande constituição industrial. É ela que vai provocar uma grande proporção econômica e escoamento econômico de produtos nas áreas de porto, como o Porto de Suape, em Pernambuco. Nós vamos ter a extratividade do sal no Rio Grande do Norte. Nós vamos ter o recôncavo baiano, a alta produtividade industrial e petrolífero no sul da Bahia. Nós vamos ter também as áreas portuárias de Cabedelo no território paraibano. Nós vamos ter também aí ó, Alagoas, Sergipe como área de alta produtividade a partir das margens do São Francisco. E o interior.
nós vamos ter aí, logo após, nós teremos o Agreste, como a segunda região mais importante do território, por causa da sua alta proporção agropecuarista. Nós vamos ter aqui o meio-norte. Tiago, meio-norte não é para ser o último, não, não. O meio-norte por causa da extratividade do babaçu e da carnaúba, que é a Mata dos Cocais, onde essa Mata dos Cocais gera uma forte renda, tanto no Maranhão, que vai ser uma faixa de transição entre a floresta amazônica e a floresta de Caatinga, tá bom? A vegetação de Caatinga, o bioma da Caatinga. E logo após, nós teremos o sertão. O sertão, que é a região que mais sofre com o problema da seca, da estiagem, e a partir daí nós temos um alto problema socioeconômico. Pessoal, essas 4 sub-regiões aqui, elas são divergentes, elas são problemáticas, elas são dispárias, como pode-se dizer assim. As diferenças a diferença entre as 4 está exatamente nas suas características. E nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui 3 características principais que podem fazer com que nós venhamos observar as diferenças entre cada uma delas. A primeira característica que vai diferenciar as mesmas é a característica populacional, é a chamada população. Logo após, nós teremos a questão social, a base da sociedade. E logo após, nós teremos as características políticas. Tiago, as características políticas na geografia eu tenho estudado que é a diferença de uma região para com a outra relacionada à questão territorial. Pode ser, pessoal, mas nós podemos encontrar também nas características políticas, nós podemos encontrar a negligência política em cada uma dessas áreas. A CESP-UNB, que é a nossa banca examinadora, ela pode colocar um fragmento de um jornal relacionado à forma como o Nordeste ele é visto no Brasil e a forma como o Nordeste ele é tratado nas questões socioeconômicas. Lembrando que quando eu falo de questões socioeconômicas, são termos bem utilizados na geografia para fazer alusão tanto à sociedade quanto à economia. Então é bem interessante que você entenda isso, tá bom? Então pode-se colocar um fragmento de um jornal, uma questão histórica, e pedir que você venha definir alguns termos específicos e a partir daí abordar o certo e o errado das questões socioeconômicas. Esses nomes eles são bem utilizados, são chamados de termos geográficos. Termos geográficos, vamos colocar aqui, ó, termos geográficos. Dentre eles, nós temos chamados de aspectos, tá bom? Chamamos de aspectos. Esses aspectos, eles são socioeconômicos. Quando nós falamos aspectos socioeconômicos, a sociedade em detrimento da economia, tá bom? Nós temos os aspectos socioculturais, a mesma coisa. Temos os aspectos socioambientais, junto aqui, tá? Então são termos bem utilizados. E quando você fala de um todo, você fala aqui, ó, socioespacial. Tem a ver com o espaço, Tiagão? Não. Socioespacial é um todo. O espaço geográfico, na questão da geografia em si, o espaço, ele é toda uma constituição, toda uma aglomeração de características voltadas para a ambientalização das paisagens. Seja ela paisagem natural, seja ela paisagem cultural, enfim, socioespacial vai englobar um todo. Então, esses termos eles podem cair na tua prova. Muito cuidado com isso. Saiba que é um a relação do outro, é uma relação concernente à outra. Tá bom? Vamos prosseguir? Bora lá? Olha só, eu trouxe aqui, pessoal, alguns pontos, algumas caracterizações importantes para que você venha entender e a partir daí compreender como é que a nossa base da prova ela pode vir retratando. Eu coloquei aqui as características chamadas de contrastes. Quando nós falamos aqui de contrastes, lembre muito bem, contrastes são as chamadas diferenças, tá bom? São as chamadas diferenças. Essas diferenças elas são regionais porque elas vão ser exatamente formadas a partir de várias questões socioespaciais.
Lembrem, acabamos de falar nesse termo, questão socioespacial, tá bom? Socioespacial. Então, bora lá. Eu coloquei aqui, pessoal, todos os estados do território nordestino, e a partir desses estados do território nordestino, eu coloquei aqui as chamadas sub-regiões, tá bom? Sub-regiões. Essas sub-regiões, elas são divididas aqui, ó, em primeiro, vamos lá recapitular, o meio norte, que vai pegar todo o estado do Maranhão e parte oriental, desculpe, ocidental do Piauí. Nós vamos ter em segundo plano aqui, ó, o sertão, que é a região de maior proporção do território nordestino, vai englobar aqui o estado da Bahia, vai englobar uma parte setentrional aqui, ó, do noroeste de Sergipe, a base do sertão do Alagoas, vai pegar aí grande proporção do território pernambucano, do sertão paraibano, aqui, ó, das regiões Potiguar e do território cearense no geral. Então, o Ceará ele faz parte do sertão, mesmo sendo do litoral, entendeu? Então, Fortaleza no Ceará Fortaleza no território cearense é a capital que está inserido numa zona sertaneja, tá bom? Então, interessante isso, né? Uma curiosidade bem legal para nós aí, tá bom? Então, vamos prosseguir, vamos colocar alguns pontos, vamos falar de algumas características que nós teremos aí que identificar. Olha só, dentre elas, nós temos aqui os aspectos sociais. Tiago, quando se fala de aspecto social, nós falamos de quê? Olha só, os aspectos sociais, nós temos que entender um termo chamado de IDH. Chama-se de IDH o termo voltado para o índice, todo mundo já conhece, de desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano, ele pode ser também identificado como IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. É esse índice de desenvolvimento humano municipal que vai observar as chamadas taxas, que nós entendemos como taxas de natalidade, nós entendemos como taxas de mortalidade, nós entendemos aqui como a renda, chamada de renda per capita, tá bom? Nós entendemos aqui a longevidade, falamos também da taxa de analfabetismo. Olha só, veja que nós temos várias taxas aqui relacionadas ao IDHM. Tiago, e como é que eu vou compreender todos esses pontos aqui? Olha só, nós temos um conteúdo que fala sobre a questão social no território nordestino, chamado de pirâmide etária. Pirâmide etária. A pirâmide etária, ela serve para entender todas as configurações entre a base, que são as taxas de natalidade, o corpo, que fala sobre a população economicamente ativa, e a ápice, que é a longevidade pelo número de idosos. Então, você vai pegar a pirâmide etária, vai ser o seu exercício, tá certo? Vai ser o seu exercício. Coloque aí, ó, o exercíciozinho, coloque uma observação. Você vai pegar a pirâmide etária e você vai fazer a analogia dela. Você vai fazer a interpretação da pirâmide etária do território nordestino. Tiago, tu não vai fazer não? Tu não vai ensinar isso não? Vou, mas na nossa última aula, quando nós formos tratar a questão social e econômica do território nordestino em relação ao contexto internacional. Olha só, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, o Nordeste no contexto nacional. É aqui que nós vamos entender essa questão da pirâmide etária. Mas eu já estou adiantando para você, exatamente para que você venha estudar e você venha interpretar todos esses pontos aí interessantes. E aí você pode encontrar todas essas taxas que nós estamos estudando aqui. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Tá
Bom, pessoal, a questão social também, ela vai estar concentrada, deixa eu colocar mais um ponto aqui, ela pode estar também concentrada na taxa, nos dados, nos dados locais. Que dados locais são esses, Tiago? Olha só, o índice de violência, tá bom? O índice de violência, a questão da fome, tá? A questão da subnutrição, é um fator primordial para entender as diferenças. E quando se fala também na questão social, deixa eu colocar um outro ponto aqui, um outro ponto. Olha só, quando se fala na questão social, nós temos que entender a questão urbana, a configuração da urbanização, Nós temos que entender também a configuração da distribuição social. Mas, Tiago, tu vai destrinchar? Já estou fazendo isso, destrinchando cada um desses pontos, a distribuição social, as disparidades. Olha o nome aqui, ó, disparidades, disparidades sociais. Então, pessoal, o conteúdo é muito vasto, o conteúdo é muito extenso. Pesquise esses pontos, dê uma olhada bem direitinho em cada um deles. Nós vamos entender um pouco sobre essa questão. Aqui, deixa eu mudar de cor só para você, só para dar uma ênfase aqui. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da urbanização. Vamos falar um pouco sobre a distribuição social, as disparidades. Nós vamos falar todos esses fatores nesta aula. E entenda que tudo está ligado ao índice de desenvolvimento humano. Esse é um assunto bastante importante, por quê? Bastante importante porque o índice de desenvolvimento humano, ele é o estudo primordial para que o IBGE e para que as próprias fontes políticas, elas venham compreender como é que o Brasil ele se configura. Então essa configuração ela é bem interessante. Logo após, nós teremos as questões econômicas do território, como nós falamos na aula passada, né? As bases econômicas do Brasil. Olha só, quando nós falamos de base econômica, nós temos que lembrar primeiramente uma concretização que mostra a economia local. Porque quando se estuda uma economia de qualquer território, nós temos que entender que essa economia ela é formada através de setores. Esses setores, eles são os chamados setores. O setor primário, ele é o setor secundário, ele é o setor terciário, tá bom? O setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, o setor secundário, indústria, e o setor terciário, comércio e prestação de serviço. Quando se fala na economia também, nós temos que lembrar que no território nordestino, a grande predominância produtiva é exatamente voltada ao setor terciário, que é exatamente o comércio. O setor comercial, ele é o mais expressivo no território nordestino, até porque o Brasil é um território, é um país emergente. Então, é necessário que todas as regiões falem a mesma língua produtiva. É necessário que todas as regiões venham ter um alto panorama econômico. E aí, logo depois, nós teremos o setor secundário e o primário. No caso, é o contrário, né? Começa no caso, a produção começa pelo primário, secundário e terciário, mas os campos mais importantes, o terciário, o secundário e o primário. Lembrando que quando nós falamos de contrastes econômicos, nós temos a região, sub-região da Zona da Mata, voltada tipicamente para a questão comercial e a questão industrial, tá bom? As bases do comércio e as bases do comércio, o setor da indústria na Zona da Mata, é um comércio, uma base mais expressiva, tá bom? Mas e aí vem o seguinte, quando você vem para o território do Agreste, você tem um campo mais expressivo ao setor primário, E esse setor primário, ele vai expressar a pecuária, que é a pecuária de corte, que é a pecuária com baixa mecanização, que são os chamados latifúndios, e nós vamos ter também a formação da agricultura. Mas, Tiago, pode chamar de agropecuária? Pode,
mas eu estou dividindo exatamente para você entender melhor. Agricultura. Essa agricultura, ela tem uma predominância de uma agricultura subsistente, uma agricultura familiar. A mesma coisa vai ser referente ao território sertanejo. O sertão vai ter a mesma proporção. O sertão vai ter a pecuária e a agricultura como principal ponto. Mas, Tiago, tu falou que no Agreste nós temos agricultura e pecuária, certo? Mas qual dos dois é o mais expressivo? É a pecuária. A pecuária é a produção mais expressiva do Agreste. E no caso do sertão, a agricultura ela é a mais expressiva no sertão. Vou colocar aqui, ó, agricultura, agricultura. E a agricultura, ela vai ter duas, são as chamadas hortaliças, as hortaliças, porque se adaptam às condições de estiagem, e a fruticultura. A fruticultura. A fruticultura que nós vamos ter aqui, ó, no Vale do São Francisco, aqui, ó, na região do Rio Grande do Norte, Piranhas-Açu. Nós vamos ter aqui o Vale do São Francisco, Petrolina aqui, ó, na microrregião do território pernambucano. Nós vamos ter a produtividade no Recôncavo Baiano, a produtividade agropecuarista também. Então, nós teremos aqui uma alta produtividade da fruticultura e das hortaliças. Já na região, já na região aqui do meio norte, nós teremos também o setor primário. Só que o setor primário ele vai ser voltado para o extrativismo, aonde esse extrativismo ele vai ser uma produtividade voltada para o incremento tanto do babaçu quanto da carnaúba, que são os dois mecanismos mais expressivos. E Tiago, e a questão do setor secundário e terciário? Galera, todo o território nordestino ele é secundarista. Todo o território nordestino ele é secundário, porque ele apresenta a indústria em todo o seu território. Mas a maior expressividade está no agreste e está no litoral. Logo, o setor terciário em todo o território. Aqui, ó, o setor terciário ele vai estar em todo o território, porque o comércio ele vai fazer parte de toda a caracterização socioeconômica regional, certo? Vamos passando. Olha só, logo após nós teremos as características políticas. Nessa caracterização política, pessoal, nós vamos ter nessa caracterização política alguns conteúdos, alguns termos que vão ser tratados durante a nossa aula hoje. Nós teremos aqui a indústria da seca, que nós temos que dar uma pesquisada nisso daí, tá bom? A indústria da seca. Nós teremos na questão política também o polígono da seca, que estão todos interligados, né? Polígono das secas, e nós teremos aqui também a chamada transposição do Rio São Francisco. Transposição do Rio São Francisco. São termos que deverão ser estudados, são termos que deverão ser observados nos mínimos detalhes. E uma questão importante: nós temos um nome chamado tendências. Tiago, o que é isso? Pessoal, não pode ser tendencioso. Como assim, Tiago, não pode ser tendencioso? Você não pode tratar esses três assuntos de forma política. Você não pode tratar esses três assuntos aí de uma forma tendenciosa, levando o seu entendimento a uma questão política. Essa tendência aqui, ó, é uma tendência política. Não, não se pode estudar. O que você tem que entender sobre a indústria da seca são os problemas, colocar aqui, ó, são os problemas sociais. Problemas sociais. O polígono das secas aqui, ó, quais são os transtornos? Os transtornos. E o São Francisco, entender a caracterização técnica, entender a caracterização técnica,
os eixos, que é o eixo norte e o eixo leste, os problemas ambientais, que é exatamente a transformação dos rios perenes em interperenes, e os problemas ambientais e a diminuição dos problemas socioeconômicos. Como assim, Tiago? Diminuição dos problemas socioeconômicos. Os problemas socioeconômicos eles vão ser diminuídos exatamente por causa da formação hídrica nessas regiões. Você vai ter água que vai ser levada tanto ao território do eixo norte, que vai até o Rio Grande do Norte, até o eixo leste, que vai até o estado da Paraíba, que termina em Monteiro, e a partir daí você vai ter a diminuição das condições de seca para essas localidades, onde as questões econômicas elas serão mais elevadas. As questões econômicas elas serão aí tratadas e a produtividade será uma produtividade bem maior. Logo após, nós teremos as questões históricas. Lembrando que as questões históricas, elas estarão formadas aí a partir das diferenças entre elas. Se nós fôssemos observar aqui, dentre as questões históricas do território, nós temos que, não vamos entrar nessa evidência, mas quando se fala de contrastes intra-regionais, temos que entender, olha só, o estado da Bahia, Pernambuco e Paraíba são os três estados que apresentam o maior acervo histórico do território nordestino. Dentre eles, a Olinda, nós temos Olinda em Pernambuco, nós temos o Pelourinho, nós temos o Centro Histórico Baiano em Salvador, nós temos o Centro Histórico Paraibano, que fala o Rio Sanhauá, né? A desembocadura do Rio Sanhauá, o Forte de Cabedelo. Nós temos várias regiões no território nordestino que contam a base histórica e também a questão cultural. Deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu ver se tem a questão cultural. Tem, bora lá. A questão cultural e religiosa, a mesma proporção. A mesma coisa aqui, ó. A questão histórica, cultural e religiosa, elas estarão interligadas, certo? Então, entender cada uma delas. Compreender a questão da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Eu não vou retratar a questão histórica nas nossas aulas e você vai pesquisar sobre isso, que é um conteúdo genuinamente fácil, é um conteúdo muito bom, é apenas leitura, não tenho o que explicar, não tenho o que proporcionar a você, mas eu quero otimizar o nosso tempo falando das principais características e aquilo que pode cair na nossa prova. E aí é que nós vamos para cá, ó, para a questão natural. Na questão natural, essas diferenças elas estarão voltadas exatamente para vamos dizer assim, as divergências entre o relevo, que nós vamos entender isso daqui, entre o relevo, nós teremos a diferença entre a vegetação, tá bom? Entre a vegetação, nós teremos a questão aqui climática, que vai ser um dos fatores que vão elevar aqui o polígono das secas, e nós teremos aqui a questão da hidrografia, que nós vamos compreender isso daqui bem direitinho, que são as diferenças. O relevo do território nordestino, ele é um relevo mediano, tá bom? A vegetação, ela é diversa, apresenta-se aí em zona da mata e caatinga, apresenta-se também no meio norte, como a Mata dos Cocais. O clima, ele apresenta-se em um clima tropical litorâneo, o clima tropical semiárido, e a hidrografia de rios perenes e rios interperenes. A formação ela é endorreica e ela é exorreica. Aí você está dizendo, o que é isso? Não se preocupe. Nós vamos tratar todos esses pontos aqui nos mínimos detalhes para que você venha entender. Não se preocupe. As nossas aulas elas trarão todas essas configurações aí para que você não passe batido em qualquer um dos conteúdos, tá certo? Vamos lá? Vamos para esse quadro aqui, ó, que destaca bem a nossa primeira aula. Todas as características formam as divergências socioeconômicas e pluralistas do território nordestino, desenvolvendo bases intra-regionais de divergências do litoral ao interior da região.
E aí, quando eu falei do IDH, eu estou colocando e finalizando essa nossa primeira parte da nossa aula, aqui, ó, sobre o IDH relacionado às regiões. A região Nordeste apresenta o IDH de cada um dos estados. Veja que o território aqui, ó, nós vamos ter Maranhão, olha só, 0,6, olha aqui, ó, 0, território pernambucano, aqui, ó, Recife, no caso, a capital, Alagoas, a Sergipe, Salvador, Salvador na Bahia. Veja que nós temos o IDH deles totalmente voltados aí para a produção social, para o desenvolvimento social. E aí eu deixo a seguinte pergunta para você, que nós vamos responder na nossa próxima aula. A primeira pergunta: qual estado nordestino apresenta a melhor, tá dividido aqui, tá? A melhor caracterização de IDH, vamos colocar IDHM regional, tá bom? E outra, vamos justificar e por quê? Por que que o território apresenta essas configurações? É algo que você tem que colocar em prática, é algo que você tem que entender, tá bom? Só relembrando aqui, ó, o território Pernambuco 0,636, 0,634, 0, cadê? 600, 627, 0,629. Olha só, 0,636. Dá uma olhada aqui, ó. 0,636. 0,634. Olha só, 0,628. Então veja a diferença entre eles. Agora a pergunta: por que que o território pernambucano apresenta essa configuração? Vamos justificar e vamos dizer por quê. Grande abraço, até a nossa próxima aula, galera.